Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS. E pessoal, vocês já sabem que vai ser o vídeo hoje, está aqui embaixo, obviamente no título. Mas para além do título, vai ser um vídeo, uma continuação do vídeo de ontem, que a gente falou sobre o Paulo Henrique Ganso. A gente falou sobre os comentários do Dorival, sobre as questões relacionadas aos comentários recentes do Diniz e também sobre essa questão da expectativa que se tinha em relação ao Ganso e da realidade que se tem e da responsabilidade das expectativas. Então a gente fez um primeiro resumão sobre essa parte e agora a gente vai acompanhar o Ganso jogando, os melhores momentos dele a partir de um vídeo do Futebol Nacional. Recomendo o canal, tá? Vou deixar aqui na descrição o link deles, mas para além do vídeo do Ganso tem outros vídeos lá excelentes, espero que a gente possa usar aqui alguns, porque de fato o canal é muito bom, tá bom? Recomendo para vocês. Antes da gente ir para a vinheta, deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha, quais eram as suas expectativas. Se você gostaria de ter o Ganso na tua equipe, deixa aqui já o comentário. Também se inscreveu? Ainda não? Então se inscreve. Se inscreve no canal, ativa o sininho e também compartilha para o máximo de gente possível. Beleza? Combinado? Então vamos para a vinheta e na volta Paulo Henrique Ganso. Pessoal, agora a gente vai direto para o vídeo do Paulo Henrique Ganso, já cortar a tela aqui, e a gente vai comentando sobre o jeito de jogar do Ganso, sobre as características dele ao longo desse vídeo. A primeira questão que eu acho que fica muito clara para a gente comentar, não é nenhuma surpresa que eu vou falar, é a capacidade que ele tem de relação com a bola. Essa é uma competência que ele tem e essa competência é muito característica dele, principalmente pelas ações, aí, olhando para as ações diretamente com a bola, as ações de domínio e as ações de passe. Então assim, ele tem um controle da bola muito bom, ele tem um passe muito bom, então chega algumas bolas que não são fáceis de realizar o domínio, ele consegue realizar o domínio, e chega alguns passes que não são fáceis de realizar, ele consegue realizar esses passes, tendo a capacidade de leitura de jogo muito grande. A gente vai chegar lá daqui a pouco, a gente vai falar primeiro dessa questão de relação com a bola. Para além disso, para além da capacidade de domínio e passe, o Ganso também não é uma característica que ele aproveite com frequência, mas é bom, a gente vai ver isso ao longo do vídeo. A capacidade de finalização dele também é boa, tá? Ele em entrevista já falou que prefere dar o passe do que fazer o gol, né? Algumas coisas assim, e de fato ele é muito bom nisso, pelo complemento que a gente vai falar ainda. Mas ele é um jogador que tem também na finalização um recurso, uma habilidade muito boa, muito importante. E que algumas vezes, principalmente na época do São Paulo, ali do Muricy, o São Paulo que chega um pouco mais à frente na Sul-Americana, que é aquela partida que o Rogério faz muito boa no Chile. Nessa época o Ganso começava a pisar um pouco mais na área e aí tinha um pouco mais de finalização. Depois ele volta a ser um pouco mais um cara de construção, a finalização dele, por exemplo, ele volta a ser um cara de construção, mais do que um finalizador de jogadas, mas em ambos os casos, tanto finalizando como fazendo passe ou realizando domínio, ele manda muito bem, né? Ele tem uma leitura sobre o jogo muito boa que faz ele saber utilizar esse recurso que ele tem a favor do jogo, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode falar, e essa é uma das finalizações mais bonitas dele. Além dessa questão da relação com a bola, a gente pode falar de outras duas competências que ele tem. A segunda que a gente pode falar, que ainda não é a primordial, para mim a primordial é a terceira, mas são todas complementares, não são excludentes. A segunda a gente pode falar da estruturação do espaço. O Ganso é um jogador, principalmente agora na fase de Fluminense, principalmente nessa fase de Fluminense com o Diniz, né, que ele tem um posicionamento muito bom, né, e agora com uma liberdade de participação ao longo da sequência ofensiva, onde ele pode se movimentar
pelo campo todo, né? Ele não tem que cumprir uma determinada função ou ficar fixo em determinada zona do campo. Ele consegue ter um posicionamento e uma movimentação muito interessantes. Ele tem uma leitura de jogo, a gente vai falar isso mais à frente novamente, mas ele tem uma leitura de jogo muito acima da média. Então ele consegue, acima de tudo, se posicionar bem e também entender o posicionamento de cada um dos seus companheiros, seja no momento que ele está com a bola ou das ações futuras desse jogador, ou seja, do movimento na sequência. E aí permite a ele, tendo uma relação muito boa com a bola, fazer jogadas que a gente não está acostumado a ver. Tá? Ele não vai ser um jogador de velocidade, mas ele é um jogador, utilizando a palavra do Dorival, ele é um jogador cerebral. Então ele vai permitir, através das ações, a equipe ir progredindo em campo. Ele vai facilitar a construção da equipe e também possibilidades de finalização. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que compensa a gente observar. Como a relação dele com a bola e uma estruturação que ele faz boa no espaço, permite a ele chegar nessa terceira competência que ele passa a ter, que para mim é a principal dele. A principal que eu digo é a que mais vai se sobressair, tá? Não necessariamente seja uma ou outra, ou uma somatória das coisas, mas é a que mais se sobressai em relação aos outros, que é justamente a capacidade que ele tem de comunicação na ação. Ou seja, ele tem uma leitura de jogo tão acima da média que ele consegue, ao longo do jogo, sempre entender qual que é a próxima ação que ele precisa fazer para colocar o jogador, o companheiro de equipe, numa situação muito melhor. Então percebam as ações que ele faz, principalmente as ações de passe, que ele está numa situação onde ele tem a marcação e a pressão, e a partir disso ele consegue encontrar linhas de passe onde, esse é um bom exemplo, ele consegue encontrar uma linha de passe onde o jogador sai precisamente na cara do gol e com uma vantagem posicional muito grande. Então essa leitura que ele tem sobre a capacidade de movimentação dos seus companheiros e também dos adversários permite com que ele se comunique muito bem. Ele é um jogador que tem essa característica de leitura de jogo. Ele não vai ser um cara que vai sair, e aí comparando, por exemplo, olhando ele com a camisa verde de São Paulo, comparando, por exemplo, com o Kaká, ele não é um cara que vai dar um sprint, por exemplo, e vai fazer uma ação mais aguda, no sentido de atacar o gol adversário. Mas ele, com os passes e com os toques que ele vai ter na bola, ele vai sair de uma situação de inferioridade e de pressão, como é esse caso, seja numa jogada individual ou seja pelo passe, ou seja, interagindo com o companheiro através da ação com a bola, mas ele vai colocar o companheiro numa situação geralmente de maior tranquilidade, né? O Ganso é um cara que ele enxerga espaços no campo que ninguém mais enxerga, né? Então ele consegue com poucos movimentações, com poucos toques, facilitar toda a jogada. E isso é impressionante. Olha o passe dele. E aí é óbvio, quando a gente fala no processo de comunicação na ação e de interação, a gente também está observando não só a possibilidade de movimentação correta, mas com quem que ele vai interagir. Então, por exemplo, nessa época de São Paulo, o fato de você ter o Luiz Fabiano ajuda demais. Então você coloca situações, arrisca passes em situações onde ele possa converter, e o Luiz Fabiano é um cara que convertia muitos gols, né? Então facilitava muito a situação do Ganso ter um jogador desse tipo. Então, observando o jogo do Ganso, é óbvio, ele tem dentro de todas essas características a forma dele de jogar, a essência dele de jogar. E aí sim, a inteligência do treinador, no caso, olha o passe desse cara, a inteligência desse treinador, que é o Diniz, em fazer uma leitura da participação necessária que o Ganso precisa ter para ele se desenvolver, é fundamental. O Ganso não pode ser, ou ele pode até ser, mas
você está jogando fora uma característica muito boa. Ele pode ser esse camisa 10 mais posicionado numa zona central de campo, que vai fazer essas movimentações e dar a assistência correta ali para o gol. Pode ser que ele seja esse cara assim, sem o menor problema. Mas para além disso, para além dessas situações, ele também é um cara que auxilia demais a facilitar o jogo. Então, se ele participa mais vezes do jogo, para a equipe melhor. Então, essa leitura que o Diniz teve foi muito boa e muito importante. E a gente vai curtir agora também um pouquinho essas ações, esses movimentos do Ganso com a camisa de Santos, São Paulo, Fluminense, Sevilha. O cara jogou muito. Ele girou para lançar, o Hugo foi bloqueado pelo Paulo Henrique. Boa bola, posição legal do André, a batida! Gol! As finais do campeonato em 2 jogos. Boa bola do Ganso, Neymar ficou na cara do Denis, bateu pro gol! Tocou para trás, Ganso, outra bolaça para dentro da área, batida! Gol! Caleri pro Ganso! Gol! Grande área. Ganso bateu. Gol! Mas o domínio tá difícil por ali, mas a tabela saiu. Paulo Henrique Ganso vai bater pro gol, Pesqueiro, que golaço! Gol! Importante para escapar de vez o fantasma do rebaixamento. E olha o Ganso aí, passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Que isso, que isso, que golaço! O fato de ele ter uma boa relação com a bola permite com que ele tenha uma situação de 1 contra 1 muito boa, permite com que ele tenha um domínio e posicionamento corporal necessário para fazer a ação correta. Então, assim, até para finalização esse cara é bom pra caramba. Por isso é um jogador tão diferenciado. Ele conseguiu fazer o passe, olha o Kardec, que golaço, é rede! Gol! Chegou na jogada Ganso, levou para o pé esquerdo, bateu no canto! E foi para a rede. Olha o corte para dentro, golaço! Estendeu o braço, Ganso se aproxima da área, Kaká ficou livre, Ganso bateu no canto! O Thiago Mendes, ele fez o levantamento, Ganso bateu! Gol! Levantamento para a área, tentou subir ali o Lugano! Gol! Olha o Borges, tocou pro Ganso, agumou! Gol! Sobrou a bola no Aloysio, na entrada da área, Paulo Henrique, Ganso dominou, trouxe pra dentro, bateu pro gol! Silvinho dividiu a bola do Ganso, vai Ganso, trabalha com o pé esquerdo, tenta achar o ângulo para a batida, Ganso pro gol! Gol! Bonito, meteu pro Paulo Henrique!
E pessoal, finalizamos o vídeo sobre Paulo Henrique Ganso. Vídeo especial, eu acho que é necessário a gente retomar um pouco aquilo que a gente falou ontem. É óbvio, quem assistiu o Ganso tinha uma expectativa muito grande acerca do jogador. Não tinha como ser diferente em termos de expectativa. Quando eu falo que não tinha como ser diferente, a gente podia obviamente entender que a expectativa é nossa e não do jogador. O jogador não é obrigado a satisfazer a nossa expectativa. Mas era muito difícil você olhar o Ganso jogar e não ter uma expectativa que ele fosse o camisa 10 da seleção, aí, como o Diniz falou, em 3 Copas do Mundo. Né? É um jogador muito diferenciado, um jogador muito inteligente e que talvez tudo aquilo que a gente tinha falado no vídeo de ontem, as lesões, a cultura do futebol brasileiro, principalmente essa questão do camisa 10 e da representatividade do camisa 10, da forma como ele tem que jogar e as responsabilidades e não responsabilidades que ele passa a ter, essas coisas que a gente falou ontem. E aí vejo o vídeo ontem também para fazer contexto, faz sentido. Né? Tudo isso atrapalhou, né? Mas é óbvio. O Ganso tem uma carreira muito bonita, joga muita bola e é um craque de bola sem sombra de dúvida. Beleza? Então, pessoal, gostou do vídeo? Aquele mesmo de sempre. Curtida, comentário, compartilhamento, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque tem cada dia um vídeo novo aqui no NS Soccer. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!